Amigos da RTV, está chegando a hora das eleições 2020 com uma grande cobertura da nossa emissora e, é claro, a gente quer a sua participação e interação conosco para ajudar a fazer essa cobertura de todos os municípios aqui da região sul, principalmente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, para a gente ficar ligado quem vai ser o prefeito, quem será o vereador e a forma como tudo vai acontecer. Você acompanha aqui na nossa emissora. Mas lá no dia do pleito, no dia 15 de novembro, fica a pergunta: o que pode e o que não pode fazer? Tem a questão da pandemia, da Covid-19, será que as regras mudaram? Por isso que a gente conversa com o nosso especialista político desta área, o doutor Marcelo Odetti. E aí, doutor, para o dia 15 de novembro, algumas situações básicas, o que pode, o que não pode, que tem gerado muita dúvida ainda para o povo que vai votar lá no dia 15. Bom dia. Bom dia, Mastella. Bom dia aos telespectadores. Inicialmente, a propaganda eleitoral ela termina no sábado. 22 horas é o prazo final para que os partidos, coligações e candidatos suspendam suas propagandas e aí, a partir desse momento, inicia realmente a eleição, que é o domingo. No domingo, Mastella, os eleitores eles podem ter manifestações voluntárias em favor dos seus candidatos, eles podem ir votar portando o botão do seu candidato, a bandeira do seu partido, da sua coligação, sem problema nenhum. O que não é permitido é fazer aglomeração, e não só em razão da pandemia, é uma questão eleitoral mesmo. Não pode os eleitores fazerem a aglomeração com identificação ou padronização de vestuário, mas eles podem sim fazer a manifestação espontânea, tá? Não pode a chamada boca de urna, e boca de urna não é só a compra do voto, a boca de urna também é o pedido de voto, simples pedido de voto, a troca de material no dia da eleição. Não pode o derrame de material, aquele famoso derrame de material na madrugada, véspera da eleição, que muitos eleitores gostam de fazer na frente dos seus locais de votação. Isso também é considerado crime eleitoral. Se a pessoa pegar e comprar um carro de som para passar no dia, pode ou não? Não pode. A partir das 10 horas da noite, toda manifestação que seja considerada propaganda eleitoral, ela está proibida. Para aquele que está acompanhando a gente que tem estabelecimento vender bebida alcoólica no dia, pode? Para essa eleição, o TRE de Santa Catarina não estabeleceu a lei seca, nenhum tipo de regramento com relação a isso. Está a critério das secretarias de segurança, das secretarias de saúde dos municípios e do estado. Doutor, para aquele pessoal que vai votar, quer levar o celular, bater foto na hora, pode ou não? Não pode também. O voto é secreto e não pode haver registro desse momento. Filmagem também da mesma forma? Filmagem também da mesma forma. O que a gente alerta, Mastella, para essa eleição é o cuidado sanitário. O TSE elaborou uma cartilha de cuidados sanitários para a equipe que vai trabalhar na eleição e também para os eleitores. E tem uma sugestão, um pedido para que cada um leve sua caneta, vá de máscara, leve seu álcool em gel, porque a identificação com os mesários vai ser feita à distância também. Então é importante que se leve um documento com foto. A máscara, se tiver com um símbolo do candidato pedindo para votar, pode ou não? A manifestação individual e voluntária do eleitor não tem problema nenhum. O que não pode é esse movimento virar um movimento em massa. Então, um determinado candidato, um determinado eleitor criar um movimento no dia da eleição aí aparecendo 500, 600, 700 máscaras iguais, ou uma quantidade razoável. Mas a manifestação voluntária e individual do candidato pode, não tem problema nenhum. Doutor, a eleição desse ano foi das redes sociais. Se eu quiser fazer um alto investimento na minha conta pessoal para certo candidato, eu posso fazer ou tem data limite? Não pode fazer. O eleitor ele não pode fazer o impulsionamento das matérias que foram veiculadas de matérias eleitorais. A propaganda eleitoral ela é exclusiva dos candidatos. E os candidatos eles só podem veicular sua propaganda eleitoral, seja na internet ou seja de forma física, até às 10 horas do sábado, do dia 14/10. Doutor, tem alguma situação nesta eleição que a gente está vivendo muito por causa da pandemia, pela internet, que não pode ou pode fazer nessa eleição que não poderia nas outras, ou que poderia fazer nas outras? Alguma coisa específica para deixar o pessoal consciente que está nos acompanhando? Não, Mastella, as regras elas são basicamente as mesmas, né? Em razão da pandemia tem algumas coisas que ficam mais acentuadas, como por exemplo a aglomeração. Então, para essa eleição, o controle de acesso aos locais de votação vai ser um pouco mais restrito que o convencional, e a questão dos eleitores que antes, depois da votação, gostam de fazer aquele aglomero na frente dos locais de votação, vai ser um pouco mais controlado também. Mas de uma forma geral, o que podia e o que não podia nas outras eleições é basicamente a mesma coisa do ponto de vista do eleitor.
E só para a gente explicar, a votação esse ano vai das 7 às 5 horas, né? Tem aquela prioridade também para o pessoal mais idoso, a partir de 60 anos, das 7 às 10 da manhã, né, doutor? Isso. As urnas elas começam a ser testadas às 6 horas da manhã. As sessões elas vão ser abertas a partir das 7. Vai ter um horário preferencial, não é exclusivo, mas só preferencial, das 7 às 10 da manhã para quem estiver na área, quem for da área de risco, e para os maiores de 60 anos. Doutor, pela especialidade que o senhor tem já cobertura de política, como é que está a eleição nesse ano? Questão de fake news, nos bastidores, por ser eleição diferente, que o doutor, que é o nosso representante jurídico aqui da RTV, principalmente nos debates, ele que a situação está certa, está tranquila, que nos orientou muito para ajudar a fazer essa cobertura das eleições. Nos bastidores esse ano está tranquilo, o que o senhor pode falar para nós? A campanha na rua ela está muito morna, Mastella. Não só na cidade de Criciúma, a gente percebe isso na região e também no contexto de estado nas maiores cidades. A campanha na rua ela está morna e isso é uma das consequências da própria pandemia. Nas redes sociais ela está mais quente e a gente tem acompanhado um aumento do número de representações em razão dessas questões de chamadas fake news, né? Em razão de agressões, de ofensas que são feitas através da rede social e também da questão muito hoje está acontecendo a tentativa da quebra dos perfis sem identificação, né? Isso é o que mais está ocorrendo hoje na questão eleitoral. É o grande problema. Não é o grande problema, mas são as grandes discussões. Show de bola, então. Doutor Marcelo Lodete, meus amigos, explicando toda essa situação, como eu falei, é o nosso representante jurídico aqui da RTV, nos deu uma grande assistência, ainda vai ficar colaborando conosco de toda a situação da cobertura das eleições de 2020. Praticamente o doutor resumiu tudo. O que pode, o que não pode, é cada um fazendo a sua parte. Situação básica, leva caneta, álcool em gel, máscara, vota, vai embora, quer ir para o santinho com a máscara identificada, não tem problema. Não pode jogar 50 mil santinhos aí pelo chão, aglomeração para fazer campanha para tal candidato, para tal partido, nada disso. Vai lá, faz o seu voto, depois vai para casa e acompanhe toda a cobertura na nossa RTV.